Queremos hoje novamente refletir juntos em comunidade. Estamos diante da realidade, não nos acostumando à época que a gente vive, também com todas as notícias sobre coronavírus, de ficarmos recolhidos em nossas casas. Não tem como nós nos acostumarmos, mas ao contrário, a gente vê que o cerco aperta. A gente tenta falar, resolver alguma coisa, mas tá ficando difícil porque não são palavras, não são também agitos ou preocupações. E eu queria nessa reflexão lembrar uma época do povo de Israel, que é a época do rei Ezequias. Esse episódio ele aconteceu por volta do ano 701 a.C. O rei da Síria, Senaqueribe, ele estava se tornando poderoso e conquistando várias nações. Ele cercou o reino do norte e ele também estava cercando Jerusalém. E Ezequias, como rei, ele se sentiu muito apertado. Essa história, ela está relatada no livro de 2 Crônicas, o capítulo 32, versículos 1 a 23, 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, e em Isaías 36, 1 a 22. É interessante que esse episódio ele foi muito difícil para o povo de Israel, foi inclusive determinante. Ezequias foi um rei que fez uma reforma religiosa, ele governou de modo a levar o povo de volta para adorarem a Deus. Quando Ezequias se dá conta do que está acontecendo e que Senaqueribe está cercando Jerusalém para tomá-la, em 2 Crônicas, o capítulo 32, versículos 1 e 2, depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, Ezequias, como rei, chegou no extremo, o que uma autoridade, uma pessoa fazia, de rasgar as suas vestes e entrar em luto. Em 2 Crônicas 32, 5, ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Ezequias, ele teve a capacidade de, como autoridade, como líder, como rei, olhar adiante. Ele também deixou uma palavra para o povo, registrada em 2 Crônicas 32, 7 e 8. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está com ele, pois convosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas convosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Foi uma realidade que eles precisaram olhar adiante. O cerco se deu por conta de Senaqueribe cercar a cidade e prender o povo dentro de Jerusalém. A nossa realidade talvez seja um pouco diferente, mas não diferente do que Ezequias e o povo. Nós também nos sentimos cercados, trancados dentro de nossas casas. Todo contato que a gente tem, a gente se sente limitado, inclusive não com aquela liberdade de poder abraçar, de poder saber que não existe nenhum contágio. E diante dessa realidade, nós percebemos que o Ezequias, ele sucumbe sozinho e ele consulta o profeta Isaías e pergunta
o que deve ser feito, o que pode ser feito. E em 2 Reis, capítulo 19, que é o paralelo de 2 Crônicas, 2 Reis 19:1, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E no versículo 3, assim diz Ezequias: Este é o dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dar-los à luz. 2 Reis 19, 6 e 7, a resposta de Isaías: Dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor: Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, a ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Este é o relato do período e da época de Ezequias. Talvez olhando para a nossa época, para a nossa realidade hoje, o cerco que nós sentimos dentro de nós, junto à nossa família, nossa casa, aquilo que a gente hoje precisa deixar e não consegue resolver com nossas próprias mãos, a gente se sente sufocado. Mas o que percebemos em Ezequias, que ele estava cercado por fora, mas não estava cercado por dentro. Ele buscou a orientação junto ao profeta para enfrentarem juntos essa situação. E o coração deles se encheu de esperança porque Deus ia prover o livramento. Olhando para a história de Senaqueribe, de fato aconteceu assim. O Senaqueribe, ele voltou para casa envergonhado, porque foi derrotado. Não por Ezequias, não por Israel, mas por Deus mesmo. E Israel pôde ver e também conhecer que Deus, ele é poderoso, não tem quem possa resistir. Eu creio que nesse momento nós temos que encontrar esse caminho de olhar para fora, olhar além, olhar para Deus, olhar para frente. E isso nos une também em oração, como Senaqueribe, os líderes, o profeta Isaías, eles clamaram a Deus e Deus ouviu. Se Deus ainda não interveio, nós podemos ter a certeza que Ele age, mas é porque Ele tem algo preparado que no tempo certo Ele vai também nos livrar. Por isso, esperando em Deus, Ele vai nos sustentar. Essa quarentena vai passar. Passou uma semana que já nos deixou inquietos. Temos mais uma semana. Quanto tempo ainda nós não sabemos, mas esperando em Deus, Ele vai nos sustentar. Queremos orar juntos e queremos buscar a Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos o cerco e Ezequias, ele se humilhou, ele reconheceu que não era ele, mas Deus, ele precisaria intervir e agir. Queremos também fazer uma oração. Querido Deus, tu vês o cerco, tu vês como nós nos encontramos nesse momento, cercados por fora por conta de uma doença, orientação de autoridades, preocupação de diagnósticos do que pode acontecer. Também estamos no cerco da nossa condição financeira, trabalho, sustento, e nós queremos clamar a Ti e confiantes que Tu nos darás o livramento, Tu nos sustentarás durante esse tempo em que o cerco acontece. Guarde-nos do vírus Covid-19. Guarde-nos da ansiedade, da depressão. Guarde-nos e sustente-nos emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Também nossos lares, famílias, casas e tudo, Senhor, que faz parte da nossa vida. Também oramos pela nossa cidade, pelo nosso país. Oramos
pelo mundo que tu criaste, que tu amaste e que tu amas e que está nesse tremendo sofrimento. Que tu possas, Senhor, nos sustentar em todas as coisas e de forma bem especial a tua igreja e aqueles que estão acometidos pela enfermidade, cujas famílias sofrem e cujos sentimentos também são de desespero. Que a esperança que vem de ti possa se unir, nós nos unirmos juntos e clamarmos ao Vem Senhor. Amém.